dificuldade de executar. Então, para mim, hoje, estar trazendo essa proposta para vocês me deixa muito feliz, justamente porque foi uma conquista minha também chegar nesse resultado. E eu tenho certeza que vocês vão usar muito essa proposta, cada vez com um acabamento mais refinado. Então, eu espero que vocês gostem da proposta de hoje. Gurias, então a gente vai iniciar nossa proposta de maquiagem. Vocês vão ver que essa ideia é a proposta mais diferente que eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Então ela é uma proposta que a gente inicia ela pelos olhos. Então a gente vai limpar, vai hidratar toda essa pele, mas eu vou começar ali a construção dessa maquiagem pelos olhos, tá? Então vocês vão me perguntar, né, Camila, mas por quê, né? Por que tu mudou? Ou alguma coisa do tipo. Eu não mudei a minha forma de maquiar, porém, ao atender a minha cliente e ver alguns aspectos delas, né, eu vou conseguir identificar como que eu vou executar essa proposta. Então, assim, eu tenho uma cliente que lacrimeja muito, ou ela já me trouxe isso, Camila, eu tenho meu olho muito sensível, eu vou iniciar pelos olhos. Ou então, aquela cliente que tem a pálpebra superior sobreposta à inferior, que quando a gente faz ali toda a proposta da maquiagem completa, fazer a pele antes, né, ela, ao abrir os olhos, a gente vê que manchou aquela parte de baixo, que é a pálpebra superior sobreposta os olhos primeiros, justamente porque eu também quero uma altura de delineado um pouco mais limitada, né, limitar bem esse delineadinho que a gente vai fazer, que é algo mais esfumadinho. Também, quando tu for fazer o delineado normal, eu sugiro que tu faça os olhos antes, porque vai te dar uma segurança um pouco melhor. Porque se tu deixar ele... Então, meu primeiro passo agora vai ser limpar a pele da Nath, tá? Eu vou usar o mesmo tônico da Nivea, aquele adstringente, tá? Pra gente limpar a pelezinha da Nath. E eu gosto de fazer já essa limpeza e essa hidratação, mesmo não fazendo a pele agora, porque essa pele, ela vai sugando esses produtos, né? Vai hidratando a pele, vai absorvendo tudo que a gente vai colocando ali. Então, eu vou limpar toda a pelezinha da Nath aqui. E, gurias, também, eu vou fazer uma preparação de pele super simples, vocês vão ver, tá? Mas que funciona muito. E que é justamente isso que eu usava há muito tempo atrás e que funcionava, tá? Então eu não vou usar nada de produto super diferente, eu vou usar hidratante, água termal, uma hidrataçãozinha mais intensa ali na parte dos olhos e seguir lá para os olhos, tá? Para a preparação do nosso esfumado. A Nath, ela tá com algumas acnezinhas, mas é isso que a gente quer, né? É isso que a gente também vê aqui, Nath. Quer saber como que funciona, então vai ser muito bom para vocês também. Então limpo todo o rostinho da Nath. Vou dar uma limpadinha também aqui no pescocinho. Eu quis trazer também essa proposta na Nath, porque a gente tem a primeira proposta, né, a primeira ideia de maquiagem, a nossa primeira técnica é com a Nath. E é algo bem mais intenso, mais forte, né? Então eu quis trazer a Nath justamente pra gente ter essas duas diferenças e depois a gente poder também até conversar, né, trocar ideia sobre as duas diferenças e as duas belezas que a gente consegue executar com a maquiagem também. Então agora eu vou partir para a hidratação. Eu vou utilizar esse hidratante da Neutrogena, que é o Hydra Booster, tá? Ele é um hidratante mais em gel e ele super hidrata a pele. Deixa eu botar aqui. Sobre os pincéis, tá, gurias? Eu utilizo sempre os mesmos, tá? Os mesmos que eu quero dizer lá das nossas primeiras técnicas. Eles estão todos limpinhos, higienizados, né? Mas eu quero dizer que são os mesmos pincéis, as mesmas referências. Esse aqui é um pincel de cerdas sintéticas e que eu gosto bastante de usar para fazer essa parte de hidratação do rosto. A gente sabe, a gente sente também que a Nath, ela tem a pele mais oleosinha, justamente por ela ter um pouquinho mais de acne, tá? Né, Nath? Não estava muito intensa assim não, mas são momentos e são fases, né, da pele. Então a gente tem que saber identificar isso nas nossas clientes também. Então eu hidratei bem essa pelezinha. Vou vir aqui um pouquinho, Nath. E logo em seguida eu vou vir com uma aguinha termal pra gente potencializar essa hidratação. A água termal que eu utilizo é da Avene. E eu vou aplicar ela em todo o rostinho da Nath. Aqui eu vou deixar essa pele absorver bem esse produto. Porém, já para ir adiantando, né, aqui a parte dos olhos, eu passo meu dedinho pra gente ajudar essa absorção, tá? Porque como a gente vai iniciar pelos olhos hoje, a gente já pode deixar essa água termal agindo ali nessa pele e a parte dos olhos a gente já ir preparando para receber os nossos produtos. Eu também vou aplicar já o corretivo na pálpebra da Nath. A gente vai ter ali numa parte separada aqui no nosso curso, né, na plataforma, da lista de materiais, tá, gurias? Porém, eu sempre indico para que tu não te prive disso
e que faça com que tu tenha em casa. Porque é exatamente isso que eu fiz, né? Eu fiz um curso recentemente e eu não saí comprando tudo que aquele maquiador mostrou, né? Então, até porque o que eu teria acabava, né, que iria ser inválido, né? Então, usa o que tu tem em casa, adapta, que eu tenho certeza que vai dar certo. Obviamente que a gente quer, às vezes, comprar e testar aquilo que a pessoa que a gente está tendo nessa troca esteja utilizando, mas não é necessário a gente comprar tudo. Então, eu vou deixar a lista de materiais para vocês, mas não se prenda a isso, tá? Observa e tenta captar cada vez mais a técnica em si, tá? E também abrir a mente de vocês. Essa questão de fazer a pele depois também nos mostra muito sobre a visão, né, que a gente tem sobre a diferença das duas propostas. Então, assim, muitas vezes a gente fica meio só olhando para aquilo, só fazendo daquele jeito e não vendo outras maneiras de maquiar. Então, te permite mudar um pouco, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês, me fez muito bem, por isso que eu tô aqui trazendo essa proposta para vocês, tá? Então, eu vou começar aplicando um corretivo ali na área dos olhos da Nath. Esse é uma paletinha de 6 cores da MAC, tá? Essa aqui é a cor Light. E aí eu vou misturar os 2 tonzinhos mais claros para que eu possa chegar ali num tonzinho bem adequado ali para a Nath, tá? Essa parte aqui, como a gente vai fazer uma maquiagem muito leve, muito sutil, a gente tem que cuidar a quantidade de produto que a gente aplica, tá? Ainda mais que nós vamos usar BT Velvets. Então, a gente já tem algo líquido e a gente vai colocar algo líquido também. Então, é pouco produto, tá? Vira aqui um pouquinho, Nath. Estou misturando os 2 tonzinhos e estou aplicando de forma já esfumada nos olhos da Nath. Esse pincelzinho aqui é um pincelzinho que eu comprei na Shein. Bem baratinho, pode ser qualquer um que tu tenha aí na tua casa. Ele é bem bom porque ele é kabuki e ele entrega bem o produto. O mais importante aqui é a gente esfumar bem esse produto, mas não colocar muita quantidade, tá? Vocês vão ver também, gurias, que essa proposta, ela mostra também uma proposta mais natural de maquiagem. Então, a gente não vai cobrir 100% olheira, a gente não vai fazer uma super cobertura. Então, é justamente uma proposta natural para a maquiagem de vocês, para os clientes de vocês, né? Eu sempre tive essa dificuldade de ver a beleza, né, um pouco mais sutil, com um acabamento mais refinado e executar essa proposta, essa maquiagem. Até as minhas clientes hoje eu observo quando o acabamento da minha maquiagem refinou. Então, isso também vai ajudar vocês, eu tenho certeza disso, e por isso que eu tô trazendo essa proposta, porque eu tenho certeza que vai mudar muito a forma de vocês maquiarem. Ó, feito isso, vira aqui, Nath. Eu vou vir com uma esponjinha, essa da Marsad, menorzinha, e eu vou tirar aqui, ó, qualquer acúmulo ou excesso de produto que tem aqui, tá? Mantém com os olhinhos fechados, tá, Nath? E eu já vou partir para nossa construção do esfumado. Então, eu vou usar 2 tons de sombras líquidas. Isso tu pode mudar, né, e ver de acordo com a necessidade da tua cliente, aquilo que tu quer realmente executar, e também alterar os tons, tá bom? Eu vou aplicar na Nath, então, o BT Velvet Cappuccino. E essa sombra líquida aqui não é BT Velvet, tá? É uma sombra líquida, porém é da Soleil Makeup. E a cor é Raw, tá? Ele é tipo... tem um outro tom da Bruna Tavares que é bem parecido com esse tom aqui, que é o... Gente, agora esqueci. Vou tentar achar e mostrar pra vocês. Eu vou aplicar, ó. Eu gosto de aplicar direto no olho, tá? A primeira cor e pouquinho da segunda, tá? Porque eu quero uma intensidade maior do cappuccino, que é mais claro, e levemente aquele terrinha, a cor mais terrinha ali, que é desse Raw aqui, tá? Da Swellen. Então, tu vai fazer de acordo com a intensidade que tu quer também, tá? E aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho da China, tá, gente? Não tem numeração, mas eu amo ele é bem fofinho. E aí eu já começo a esfumar esse produto, ó, de baixo pra cima sempre, e levando até o côncavo. Tu vai deixar essa sombrinha bem esfumadinha. Eu gosto de trazer também para essa parte aqui, ó, interna dos olhos, porque naturalmente a gente já tem, né, esse fundinho, essa corzinha no cantinho interno. Então eu trago um pouquinho ali, daquela região, e bem esfumadinho lá no côncavo e acima do côncavo. A mesma coisa do outro lado. Se tu colocar muito corretivo aqui, depois tu vai precisar de muita sombra para selar. Então a intenção aqui é justamente, né, uma proposta mais delicada, então a gente vai cuidar na quantidade de produto sempre. E sempre tu tenta ver se os 2 olhos estão na mesma intensidade, tá? Como a gente coloca, né, aplica direto ali, às vezes a gente fica com um olhinho mais intenso que o outro, mas sempre observando bem. Agora, para fazer a parte da selagem, a gente vai para o próximo módulo.
Gurias, eu vou utilizar um tom de sombra, tá? Esse aqui é uma sombrinha unitária da Contém o Grama. O tom dela é História. O que acontece? Tu não vai poder fugir muito desse tom que a gente já tem de fundo aqui. Se tu colocar um tom muito intenso, tu vai acabar escurecendo essa sombra, esse esfumado. Porque vai acabar somando esse tom que tem aqui com mais o tom que tu vai aplicar em cima. Então tem que tomar bastante cuidado com o tom de sombra que tu vai utilizar. Eu vou utilizar esse porque ele é bem parecido, ó, com esse esfumadinho que a gente fez e com um pincelzinho da Michele Palma. Esse pincelzinho aqui tá belíssimo. Eu vou aplicando, ó, de uma forma bem esfumadinha em toda a nossa pálpebra. Como a gente tem pouco corretivo, uma sombra líquida em pouca quantidade, a gente não vai precisar de muito produto em pó, tá? Como a gente tem pouco produto de pigmentação, né, de corretivo lá na parte de baixo que a gente aplicou, né, o primeiro produto que a gente aplicou, e a gente também tem uma concentração pequena de Beta Velvet, foi uma camadinha bem fininha, a gente não precisa de uma quantidade muito grande de sombra, de produto em pó. Então, tu pode colocar uma quantidade que tu vai ver que selou essa região, tá? Pode até sentir, ó, se tiver grudentinha, tu coloca mais. Eu vou aplicando até eu sentir que foi o suficiente. Nessa parte interna dos olhos da Nath, eu vou colocar uma sombra mais cintilante, é bem acetinadinha, na verdade é um iluminador. E essa proposta você tem que cuidar muito para não usar produtos com uma concentração muito grande de glitter, tá? Então é bem sutil, se tu for usar cintilância, é algo bem concentrado em pontos bem específicos, né? Para que não fique aquela proposta que a gente está acostumado a fazer e que não dê esse efeito. Eu vou pegar aqui então esse tomzinho aqui, ó, um pouquinho de cada dessa sombrinha, desse iluminador, né, da Dior. Essa aqui é o 01. E aí eu vou concentrar bem aqui no cantinho interno dos olhos da Nath, fazendo uma pontinha de luz mesmo. Porém, eu quero que ele entre um pouquinho para a pálpebra, ó. Então, eu vou aplicar aqui no cantinho e vou entrar um pouquinho com ele. Esse pincelzinho aqui é da Nath Capello, não tem mais nem a referência. Na verdade, é da Nath Teodoro, eu não tenho mais a referência dele. Faz bastante tempo que eu comprei. Ele encaixa bem, eu gosto dele que ele é pequenininho, ele encaixa bem nos olhos. Agora, para eu ter uma transiçãozinha um pouco melhor aqui, eu vou vir com Harmony, tá? E um pincel maior. Ó, vou pegar o Harmony da MAC. Esse pincelzinho é o 15 ou 25 da Vult, eu não tô lembrada, guria, faz tanto tempo que eu tenho ele. Na verdade, basicamente, todos os meus pincéis eu tenho há bastante tempo. Uso bastante e são muito bons. Então, a gente conseguiu uma transição melhor. Ó, pode abrir, Nath, olha lá. A gente não precisa se preocupar muito com essa parte de baixo, porque depois a gente vai vir limpando, tá? Agora, eu gosto de vir com aquele algodãozinho que eu fiz a limpeza na minha pele e já dando um direcionamento aqui pro meu esfumado. Isso aqui também já vai me ajudar a depois fazer o meu delineado, tá? Então, eu venho aqui, ó, limpando os dois na mesma direçãozinha. Certo? E agora eu já vou vir para o nosso esfumadinho, que o nosso delineado vai ser um marrom mais esfumadinho. Essa proposta a gente vai deixar para o próximo módulo, tá? Então, no próximo módulo a gente vai fazer ali o nosso delineado. Eu vou utilizar mais um tomzinho, que é da Contém o Grama, tá? Esse aqui é o couro opaco, com um pincelzinho pequenininho, porém um pouco mais fofinho. Esse da Class Vogue eu adoro, eu acho que eu falei pra vocês na última aula, é o 310, tá? Eu vou pegar esse produto, ele é um tomzinho mais friozinho, ele não é tão quente, tá? Pode fechar. E aí, antes mesmo de fazer qualquer coisa, eu vou vir com ele aqui na parte externa dos olhos da Nath, ó. O nosso delineado, ele vai ser basicamente do meio pra fora. Então, eu vou concentrar esse produtinho aqui do meio pra fora. Eu faço bem a raiz dos cílios primeiro. E já vou dando uma subidinha, ó, na diagonal. Eu uso muito essa proposta nas minhas clientes. Elas amam.
O que vocês têm que cuidar, gurias, é nessa parte aqui, tá? Eu vejo muita, e também já errei muito, mas eu vejo muita gente fazendo do meio pra fora, mas depois os cílios, ele ultrapassa um pouquinho esse teu produto que tu colocou aqui, né? Esse teu delineado. Então, tu tem que fazer um pouquinho mais pra dentro, ó, pra quando tu for colocar os teus cílios cobrir esse espaço e não ficar aquela pontinha dos cílios aparecendo, tá? Então, tem que cuidar bem esses detalhezinhos. E também, quando tu for fazer um delineado inteiro, e tu for até o início aqui com o delineador em gel, o delineador líquido, enfim, sempre cuidar para o teu esfumado, o teu acabamento, ele ficar um pouquinho mais grosso do que a base dos teus cílios. Tive uma aluna que me questionou sobre isso, né? Porque ela estava sentindo que os cílios dela não estavam com bom acabamento. Então, provavelmente, ela mandou uma foto e pela foto que eu vi, né, eu identifiquei que o acabamento dela estava muito fino e aí ela tinha a raiz dos cílios mais grossa. Então, a raiz dos cílios mais espessa sobressaía aquele acabamento. Então, quando tu for fazer o acabamento dos cílios, da raiz dos cílios, tu tem que pensar qual cílios que tu vai colocar para te poder fazer a espessura de acabamento de acordo com aquela ideia de cílios que tu vai utilizar, tá? Então, isso é uma ideia, uma dica muito importante aí para vocês analisarem, tá? Vou seguir aqui. Vira um pouquinho mais aqui para mim, Nath. A intensidade desse produto também vai de acordo com a proposta que vocês vão fazer, tá? Uma ideia que a cliente sugeriu, que a cliente gosta, né? Isso também a gente tem que levar muito em conta, o que a cliente está acostumada a usar, porque ela mais do que ninguém sabe o que fica bem nela, né? Obviamente, alguns clientes não têm muito essa noção, mas a maioria sim. Então é muito importante a gente ouvir a cliente e fazer a maquiagem sobre aquilo que ela está acostumada a usar também. Então isso é bem importante, porque também a gente vai satisfazer aquele gosto dela, né? Então é uma junção do teu conhecimento com aquilo que a cliente deseja e tu satisfazer ela, porque é o momento dela, né? Um casamento, uma formatura, o aniversário do filho, e é aquilo, né, gurias? A gente não vende maquiagem, a gente vende o momento, né? A pessoa se sentir bem, a pessoa estar bem com aquele momento e com o conjunto do teu trabalho ali, com certeza mudando a vida dela, tá? Então pensem nisso e sempre escutem as clientes de vocês com carinho. Pode abrir, Nath, um pouquinho. Eu peço sempre para cliente abrir os olhos, para mim poder ir identificando o que eu preciso melhorar. Pode fechar. Eu sinto que aqui, ó, ele tá um pouquinho mais grosseirinho, tá? Então eu vou vir com uma sombra mais clara, que foi o que a gente usou aqui na pálpebra, para dar um acabamentinho e suavizar um pouco esse cantinho interno aqui, ó. Então venho com o pincelzinho menor, esse aqui é da Michelle Palma, o M316. E dou uma esfumadinha, porque a gente tem que meio que pensar que aqui, onde termina, que é onde a gente vai iniciar o nosso delineado, ele tem que ser fininho, tem que ser delicadinho. E aqui a gente vai dar uma engrossadinha. Mas esse finalzinho, esse acabamento aqui é como se fosse no cantinho interno. Tu tem que cuidar, tu tem que ter bastante cuidado com ele, porque senão ele fica muito grosseiro e vai aparecer esse acabamento mal feitinho aqui. Gurias, essa foi uma das partes da construção do nosso delineado esfumado. Agora, no próximo módulo, eu vou usar como esboço mesmo a canetinha marrom da Mari Saad. Eu gosto muito dela, ela é muito boa, porém eu não curto muito usar ela sozinha, a não ser quando tu vai fazer uma proposta de maquiagem que a cliente não vai usar cílios, porque ela é bem acetinada, então se tu coloca os cílios ali, eu sinto que não fica harmônico, não fica bonito. Mas eu uso muito ela pra fazer essa ideia, até porque depois a gente vai esfumar, a gente vai botar uma outra sombrinha em cima, então ela fica muito bonita pra essa ideia, porque ela é bem fininha e eu consigo ter bastante precisão, tá? Então eu vou começar, vou pedir pra Nath virar um pouquinho pra mim, e eu vou traçar aqui, bem na direção daquele recorte que eu fiz anteriormente com o algodão, tá? Vira um pouquinho mais, Nath. E eu já vou trazendo, ó, até no meinho e sempre fazendo esse movimento para que ele morra, ó, na raiz dos cílios, tá? Porque senão vai ficar marcado, grosseiro e sem acabamento. Pode abrir, Nath, pra ver alguma coisa? Ó, eu sempre peço para ela abrir, para ver como que a gente tá na altura, direcionamento, tá? Então, eu sempre vou cuidando bem essas questões. Não precisa ficar certinho, porque a gente vai esfumar. A mesma coisa desse lado. Mesmo se eu for fazer um delineado preto e esfumado, eu gosto de fazer esse esfumadinho que a gente fez anteriormente, com uma sombrinha mais intensa, depois eu venho com o delineador, o pretinho ou o tom que tu vai usar, tá? Mas com o delineador preto eu gosto de vir sempre fazendo um esboço com sombra preta e um pincelzinho chanfrado. Eu vou trazer essa proposta para vocês também. É uma forma diferente aí que eu me desenvolvi fazendo o delineado.
Pode abrir, Nath, pra mim, olha aqui. Feito o esboço do meu delineado, agora eu venho com um tomzinho de sombra um pouco mais intensa. Essa aqui eu não tô conseguindo ver porque tá apagada, mas também ainda contém um grama. É um cinza mais... ele não chega a ser um preto, tá? Mas ele é bem intenso. É um cinza bem forte, assim. Eu gosto muito dele pra fazer isso, pra fazer esse esfumadinho. E aí eu vou usar Macrylan M907, tá? Vira aqui, Nath, pode fechar. E aí eu vou bem na bordinha do meu delineado, fazendo um movimentinho de vai e vem, ó. E esfumando bem esse produto. Aqui na parte da pontinha tem que cuidar para te não engrossar. Então tu vai com bastante calma. Até tu conseguir um degradezinho nesse delineado até o finalzinho dele. Se tu quiser também uma intensidade diferente, tu pode fazer com BT Velvet. Tem esse tomzinho aqui, ó, que ele fica bem bonito, que é um brown. Ele é um tom bem bonito, ó. Pra fazer delineadinho, eu uso ele bastante. É aquilo que eu falei pra vocês, tudo depende da proposta que tu vai querer entregar para o teu cliente, ou fazer no teu modelo. Pode abrir pra mim, né? Deixa eu olhar aqui. Pode chamar de... Aqui da parte externa, ó, desse delineadinho que a gente fez, tá? Então eu vou utilizar esses cotonetes bem fininhos, para que eu possa ter bastante precisão nesse momento. Esses cotonetinhos eu também comprei no Ali, tá? Então, eles são bem bons para isso, ó. Porque o cotonete normal acaba ficando grosso, né? A gente não consegue esse acabamentinho. Vira bem aqui. De limpeza bem precisa, ó. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de fazer em alguns momentos a pele antes. Vira aqui, Nath. Olha aqui pra mim. Porque... Desculpa, a pele depois. Porque a gente consegue fazer esses acabamentos mais precisos. Depois dessa parte aqui de esfumado, a gente dá acabamento em tudo, lá no cantinho também, tá? A única coisa que eu sinto também de diferença em fazer a pele depois é tu ter um olho mais clínico para te poder evidenciar os acabamentos com mais precisão. Então, tu vai ter que trabalhar um pouquinho mais nesse senso estético para te poder ter um acabamento mais refinado, mais bonito, tá? Mas, basicamente, aqui é isso. Fiz a limpezinha aqui, depois a gente vai dar um acabamentinho. Eu já coloquei aqui na minha mão um pouquinho de hidratante e também de iluminador líquido, tá? Esse aqui é da Kiko. Deixa eu ver se eu acho a referência para vocês. Não, mas eu vou tentar colocar ali junto no nosso PDF, tá? Certinho pra vocês. Ele tem um toquezinho mais dourado, tá? Então eu vou misturar com aquele hidratante que eu coloquei aqui e vou aplicar em partes do meu rosto bem estratégico, tá? Que é nesses pontinhos mais altos. Cuidando também para que a gente não ilumine, né, aquelas áreas indesejadas. E que também não seriam ideal pra Nath, tá? Então eu vou colocar um pouquinho aqui, mas nem precisava, ó. Mas eu vou iluminar mais essa parte lateral do rostinho da Nath, ó. Cliente, quando eu posso, né, e me permite iluminar... Cliente, quando eu posso, né, e me permite iluminar acima das sobrancelhas, eu gosto, então eu passo um pouquinho ali. Eu até exagerei aqui na quantidade, por isso que eu tô passando com a mão, porque normalmente em cliente eu dou uma passadinha aqui, ó, no pontinho alto. Aqui na Nath a gente pode botar um pouquinho no nariz, sem problemas. E aqui também. E tu pode aplicar com um pincelzinho, também dá acabamentinho esfumando com os dedos, ó. Eu faço bastante isso.
Então, a gente já tem aquela iluminação de dentro para fora, de uma pele viçosa, natural. Feita essa parte de iluminação em pontos bem estratégicos do rosto da Nath, agora eu vou vir para a parte da base, tá? Eu vou utilizar duas basezinhas, a 2.5N da Dior e a F10 da Bruna Tavares. Essa aqui ficaria muito escura para Nath e essa aqui ficaria muito clara, então eu dei uma misturadinha para chegar no tomzinho da Nath, tá? Eu vou pegar aqui ela, já tá na minha plaquinha. Eu vou utilizar essa esponjinha pequenininha e vou fazer a aplicação no rosto inteirinho da Nath com ela, tá? Então eu vou começar aqui na parte central. Uma das coisas que a gente vai cuidar muito é não ir lá rente à raiz dos cílios com essa basezinha, tá? Como a gente tem essa região normalmente com mais linhazinhas de expressão, eu tento não chegar lá com a base. Depois, na parte do corretivo, eu vou aplicar mais concentradinha onde eu preciso, tá? Porque vocês vão ver que essa é uma das e que dá um acabamento mais refinado para essa proposta, tá? Então, eu vou vir com a base em todo o rostinho. A Nath, ela tem o rosto um pouquinho mais rosadinho, mas justamente por conta das espinhazinhas. E o colo da Nath, a gente sabe que é um colo mais amareladinho, né? Deixa eu botar aqui em cima. Então, a gente tem que igualar essa proposta, essa maquiagem, essa base com o nosso colo. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui. Eu já havia limpado também o nosso pescoço. E na hora de aplicar a aguinha termal, ela hidratou ali também. Então, eu venho dando acabamento e puxando bem essa basezinha até encontrar, ó, com o tomzinho dela. Obviamente que o rostinho tá um pouquinho mais amarelinho, mais escurinho, mas também teremos a iluminação. Então, tudo vai se adequar aí na finalização da maquiagem. Se tu sentiu que ficou muito intenso, muito mais escuro para tua cliente, volta lá e acerta ali aquela misturinha. Ou também tu pode vir até com um corretivinho mais lilás, para tirar um pouquinho desse tom mais amarelinho, tá? O tom mais amareladinho que fica na base. O lilás, ele dá uma neutralizada. Já vou ir lá para a testa. Eu não costumo usar corretivos coloridos, nada do tipo, até porque a nossa proposta é algo delicado, sutil, né? Então, vira bem aqui, Nath. Eu não quero carregar e a cobertura que eu tenho já da base nessa região, para mim é suficiente, tá? E isso tem que ser muito bem conversado com a cliente também. Às vezes tu vai e tu aplica uma base super grossa, super espessa e talvez, né, aquela manchinha ou aquela sarda, ela nem queria que cobrisse. Eu já tive clientes que me falaram, Camila, eu não quero cobertura grossa, eu não quero cobertura espessa, eu sei que não vai cobrir as minhas manchas, mas eu não quero que tu cubra elas, e tá tudo certo. Agora, gurias, eu vou vir com um corretivo da NARS, tá? Esse aqui é o Custard. E aqui eu vou aplicar um pouquinho mais para baixo do que eu aplicaria, ó. Eu não vou lá em cima com ele. Por quê? Toda essa parte que a gente vai fazer, o nosso esfumado inferior, eu basicamente não vou aplicar produto ali. Eu como se eu fosse deixar essa parte em vão, né, um vãozinho, sem nada de produto, e depois eu vou aplicar a minha sombra naquela região. Porque normalmente nessa região é onde a gente tem mais linhas de expressão. Então eu não vou subir até lá em cima. E vocês vão ver que essa diferença, né, essa mudança ali na aplicação do corretivo, vai fazer toda a diferença na finalização da maquiagem. Vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito, vai ficar leve. É a diferença maior, assim, que eu vejo para essa proposta bem sutil, tá? Então eu venho dando acabamentinho aqui com a minha esponjinha e cuidando para não subir lá em cima, rente à raiz dos cílios. Aqui na parte externa a gente vai até o delineado, ó, com bastante cuidado. E sempre cuidando da transição, né, de corretivo para base. Aqui a gente já consegue ver a maquiagem se formando, né? Porque até então, quando tá só os olhos, tu acha que não vai ficar bonito, ou parece que não ficou harmônico, né? Porque a gente não tem a tela já uniforme, né? Então é uma construção, mas é muito bom sair assim da zona de conforto e a gente ver novas propostas, né? Vocês vão ver, tenho certeza que vocês vão sentir o mesmo. Agora, na parte de contorno e blush, a gente vai fazer no próximo módulo. Gurias, agora eu vou fazer a parte da limpeza, aqui da parte